Beleza, galera, vamos a mais um módulo de refração, no caso aqui a refração da luz, tudo bem? É um módulo que a galera tem uma certa facilidade em grande parte dele, as equações são bastante simples, né? Então eu queria que vocês entrassem no mundinho comigo aqui, né, pra gente começar a entender. Muitas vezes a gente chega, por exemplo, na borda de uma piscina, né, e olha para o fundo da piscina e tem a sensação do ladrilho estar mais em cima, né? Então parece que é raso e tal, cuidado com isso. Isso aí é um fenômeno óptico que a gente conhece como refração. Outro exemplo. Você pega, por exemplo, um copo com água, bota um lápis do lado de dentro e tem a sensação do lápis ter quebrado, tudo bem? Essa sensação, ou de ter engordado, né, se chama refração, que é um fenômeno óptico que acontece quando a luz muda de meio. Quando ela muda de meio, ela sofre uma mudança na sua velocidade. E essa mudança na sua velocidade pode até acarretar um desvio. E esse desvio da luz, galera, isso não é uma refração, é a consequência da mudança da velocidade. A refração é a mudança da velocidade da luz devido à mudança do meio em que ela se propaga. Beleza? Então a gente tem que iniciar esse módulo com um conceito básico chamado índice de refração. Toda vez que a gente falar que um índice, gente, índice é um medidor, né? Então esse cara aqui vai caracterizar, vai medir quanta refração a luz vai sofrer na mudança de meio. Quanto de mudança de velocidade ela vai sofrer ao mudar de meio. E aí nós temos duas formas de parametrizar isso, né? A primeira seria através do índice absoluto. O que seria o índice absoluto? Medido em relação à velocidade da luz no vácuo, que é uma velocidade que a gente conhece com certeza, né? Então a gente tem que o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio em questão. Então, por exemplo, eu quero saber quanto vale o índice, sei lá, da luz no plástico, tá? Então, o índice de refração da luz no plástico seria 3 vezes 10 oitava, que é o valor da velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade que a luz efetivamente tem no plástico. Como é que calcularia no vidro? Esse valor dividido pela velocidade da luz no vidro. Então, o índice de um meio qualquer é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio que você está calculando o índice. Tudo bem? E aí, reparem o seguinte, gente. Quanto maior for a velocidade da luz no meio, menor vai ser o índice de refração. Concorda? Então, se eu vou aumentando a velocidade da luz no meio, vai diminuindo o índice de refração. E qual é a maior velocidade que a luz pode assumir, né? Não é a velocidade da luz no vácuo? Então, quando isso aqui for o maior valor, ou seja, quando isso aqui for 3 vezes 10 oitava, o índice vai assumir o menor valor possível. Por isso a gente diz que o índice da luz no vácuo, ele vale 1. Tudo bem? Então o índice de refração da luz no vácuo vale 1 porque esse valor seria esse aqui. Então isso dividido por um valor igual vai dar 1. E nos problemas, muitas vezes, a gente considera esse valor para o ar, né? Porque a velocidade da luz no ar é muito próxima desse valor. Aí com arredondamento, o índice de refração da luz no ar teria esse valor. Então a brincadeira é mais ou menos assim, cara. Isso não é perfeito, mas é para dar uma boa ideia de como a gente vai medir o índice. Por exemplo, imagine você que eu queira correr de um lado ao outro da sala, de uma sala, por exemplo, né? Vou correr de um lado para o outro, beleza. Se eu não tiver obstáculo nenhum, se a sala estiver livre, eu vou conseguir imprimir a minha maior velocidade. Legal ou não? Então, quanto menos matéria tem no meio, com mais facilidade eu consigo me propagar, mais fácil eu consigo correr. Agora, se eu encho a sala de cadeiras, de obstáculos e tento chegar do outro lado, eu vou trombar com essas cadeiras, eu vou tropeçar nelas, né, cara? Eu vou ter que desviar de uma certa maneira e vai aumentar meu tempo, vai diminuir minha velocidade. Então, quanto mais matéria tiver ao meio, mais difícil é da luz se propagar, tudo bem? Então, quanto mais denso é o meio, menor a velocidade da luz. E quanto menor for a velocidade da luz, maior vai ser o índice de refração, beleza? Então, um índice de refração muito grande é um indicativo de que é muito difícil da luz se propagar. Então, eu quero que vocês tenham essa relação na cabeça assim. Muito índice, muito denso é o meio, muito difícil é da luz se propagar. Pouco índice, o mais próximo possível de 1, mais fácil é da luz se propagar. Outra coisa que é muito importante quando você estiver calculando o índice de refração absoluto, vou calcular o índice, sei lá, da borracha. Estou inventando, gente, caramba, óleo, sei lá, óleo de carro. Vou calcular o índice da luz no óleo de carro, tá? Beleza, aí como é que eu faço para calcular o índice, né? Seria C sobre V. Vamos dizer que eu vá fazer minha conta tal e acho que o índice absoluto deu 0,75. Galera, eu tenho certeza absoluta que eu errei, tá? Tem que refazer essa conta. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, o menor índice é para maior velocidade. O menor índice é quando N valer 1. Se o menor é 1,
qualquer valor que eu acho menor do que 1, está errada a minha conta, cara. Eu fiz algum processo ali equivocado em que eu errei, tudo bem? Isso no índice absoluto, obviamente, beleza? Que é em relação ao vácuo. Bem, outra coisa muito importante é o índice relativo, tá bom? Então observe aqui, quando a gente fala relativo de um meio em relação ao outro, é a razão dos índices, tá? Então o que seria o índice do meio 1 em relação ao meio 2? Por exemplo, plástico e vidro. O índice do plástico dividido pelo índice do vidro. E aí, como é que eu calculo o índice de 1? É C sobre V1. E como é que eu calculo o índice de 2? É C sobre V2. E aí, se a gente pegar o primeiro, né, e multiplicar o segundo pelo inverso, você vai chegar à conclusão que N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1. Tá bom? Então, cuidado com essa ordem, ó. O índice do plástico sobre o índice do vidro, por exemplo, vai ser a velocidade com que a luz propaga no vidro dividido pela velocidade com que a luz propaga no plástico. Então, N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1. Tá bom? Então, índice absoluto, índice relativo.